bate-boca e troca de farpas no nosso iluminado Tribunal Superior Eleitoral. Todo mundo se lembra que o Fux decidiu sair da primeira turma e foi para a segunda turma. Lá, o bom senso formou maioria. O ministro Luiz Fux estreia na segunda turma, dando uma porrada em Alexandre de Moraes. Eu digo isso com tristeza no coração. Os membros do Ministério Público Federal devem ter vergonha do senhor hoje. Muita vergonha. O senhor perseguiu. O senhor entrou num jogo sujo. Uma pessoa que, pra mim, é doente. Mas o senhor tá lá. Parece cumprindo ordens dele. O senhor ofereceu denúncia contra o Tagliaferro por violação de sigilo funcional, coação no curso do processo, obstrução de investigação envolvendo organização criminosa e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. O senhor, ao invés de investigar as graves denúncias, o senhor foi investigar quem denunciou. Igualzinho o senhor está fazendo com o deputado Eduardo Bolsonaro agora. Ele vai para os Estados Unidos, denuncia os abusos de Alexandre de Moraes e Vossa Excelência está aqui, abrindo inquérito para persegui-lo, ao invés de investigar as graves denúncias que estão sendo feitas. Você não tem vergonha de fazer isso? Fachin arquiva pedido de suspeição de Moraes em processo de Tagliaferro. É isso mesmo. Uma decisão recente do ministro Fachin, presidente do STF, determinou o arquivamento imediato do pedido que questionava a imparcialidade do ministro Alexandre de Moraes para julgar Eduardo Tagliaferro, seu ex-assessor. O presidente da corte rejeitou a análise de arguição apresentada pela defesa de Tagliaferro. A defesa argumentou que, por ser denunciado, vítima e juiz ao mesmo tempo, Moraes já é mais que suficiente para ter vergonha em se declarar suspeito, transferindo para outro ministro. Porém, Fachin negou o pedido. Tagliaferro pediu o impeachment de Moraes no Senado. Isso mesmo. O advogado de Tagliaferro protocolou um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes no Senado Federal. A representação é assinada por Tagliaferro, que agora é réu em ação no Supremo. De acordo com o documento, o pedido de impeachment é justamente pelo ministro atuar sendo suspeito e impedido. Isso porque o ex-assessor foi o responsável por denunciá-lo e considera que Moraes não poderia julgar uma denúncia contra si mesmo. A atitude violaria o princípio do juiz natural e configuraria crime de responsabilidade previsto no artigo 39, inciso 2º da Lei do Impeachment. Durante sabatina do PGR Paulo Gonet para ser reconduzido ao cargo de Procurador-Geral da República, Flávio Bolsonaro, cara a cara com o dito cujo, lavou a alma do povo brasileiro. Senhor Paulo Gonet, eu quero lamentar a sua recondução. Muito. O senhor aceitou passivamente o Ministério Público Federal ser esculhambado. Não defendeu as prerrogativas constitucionais da instituição que o senhor deveria representar. Perdeu a titularidade da ação penal pública. Foi ignorado em vários momentos pelo ministro Alexandre de Moraes, que sequer consultava o Ministério Público Federal para tomar alguma iniciativa. Aí depois dava aquela vaselinada, mandava lá para o senhor opinar. A prerrogativa de proteção das garantias constitucionais, individuais e da sua própria instituição não existem mais no Brasil. Não é o Ministério Público que decide, mas é o senhor que instrui, ou deveria instruir o processo, porque nem isso está fazendo mais. Quem faz é o ministro Alexandre de Moraes em vários processos. Eu digo isso com tristeza no coração. Os membros do Ministério Público Federal devem ter vergonha do senhor hoje, muita vergonha. Eu falei para Vossa Excelência no meu gabinete, por ocasião da outra sabatina, que Deus estava lhe dando uma oportunidade do senhor desfazer todas as injustiças que o senhor fez enquanto estava lá no TSE, representando o Ministério Público Federal. O senhor fez ao contrário. O senhor perseguiu. O senhor entrou num jogo sujo. Uma pessoa que, para mim, é doente. Mas o senhor está lá. Parece cumprindo ordens dele. Eu quero dar só um exemplo de como é que o senhor não merecia estar sendo reconduzido. Teve aqui nessa Comissão de Segurança Pública o senhor Eduardo Tagliaferro. Fez um monte de denúncia. Uma específica em que ele cita nominalmente o senhor, que foi a seguinte. Ele teve uma matéria do Metrópolis no dia 17 de agosto, que vazou uma conversa daquele grupo de empresários que apoiavam o presidente Bolsonaro. Dia 17 de agosto, essa matéria. No dia 23 de agosto, o senhor Alexandre de Moraes executa a sua decisão. Foram mandados de busca e apreensão, bloqueio de contas bancárias, redes sociais,
quebra de sigilo bancário de todos aqueles empresários que estavam participando da conversa privada no WhatsApp. Aí teve aquela grande repercussão negativa. Então o ministro Alexandre de Moraes, como havia dado uma decisão apenas com base numa matéria jornalística, ele vai tentar requentar a sua própria decisão. Ele pede que o seu juiz auxiliar, o Ayrton Vieira, solicite ao Tagliaferro para preparar um mapa mental, para ajudar na fundamentação da sua decisão. E ele mostrou pra gente aqui, na Comissão de Segurança Pública, eu estava sentado aí, onde o senhor está, ele mostrou pra gente que recebeu um monte de documentos para que ele produzisse esse mapa mental nos dias 26, 27 e 28 de agosto. Ele fez o mapa mental no dia 29 de agosto, mostrou pra gente aqui os metadados, para comprovar que o documento tinha sido produzido naquele dia. E sabe qual dia o Alexandre de Moraes afastou o sigilo da sua decisão, porque estava tudo sob sigilo? No próprio dia 29. Ele provou pra gente aqui que o Alexandre de Moraes fraudou a própria decisão dele. Ele tinha dado uma decisão com base na matéria de jornal, estava sob sigilo. Ele usa uma estrutura de combate à desinformação do TSE para refazer a sua fundamentação e depois dar publicidade. Aí no meio do caminho, o Tagliaferro mostrou pra gente aqui que recebeu uma mensagem do senhor Lucas. Você conhece o senhor Lucas, né? É seu assessor. Seu próprio assessor, procurador Gonet. Cobrando o Tagliaferro. Abre aspas. Dr. Paulo Gonet, vice-PGR, me pediu para entrar em contato com você, Tagliaferro, sobre um assunto que ele tratou com o ministro Alexandre hoje cedo. O ministro Alexandre de Moraes tratando com o senhor de uma investigação que não lhe caberia. Ao juiz cabe julgar, não cabe perseguir ninguém. E o Tagliaferro anunciou daqui, ó. Eu enviei o que eles me pediram pro Gonet. Eu enviei pessoalmente para ele, pro senhor, os pedidos que o Moraes combinou com ele. Eu enviei diretamente pro WhatsApp do Paulo Gonet. Foi quando ele mostrou aqui pra gente, para essas câmeras que estão nos filmando aqui agora, as mensagens do próprio telefone dele, que ele havia enviado pro senhor. Foi quando até vazou o seu número, publicamente, sem querer, mas aconteceu. Foi sem querer mesmo. E diante dessa grave denúncia, senhor Paulo Gonet, o senhor próprio está envolvido. O que o senhor fez? Se o senhor quiser responder agora, o senhor fez alguma coisa? Nada, né? O senhor não fez nada. Ou pior, o senhor começou a investigar o próprio Tagliaferro. O senhor denunciou o Tagliaferro depois do que ele denunciou aqui. O senhor ofereceu denúncia contra o Tagliaferro por violação de sigilo funcional, coação no curso do processo, obstrução de investigação envolvendo organização criminosa e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. O senhor, ao invés de investigar as graves denúncias, o senhor foi investigar quem denunciou. Igualzinho o senhor está fazendo com o deputado Eduardo Bolsonaro agora. Ele vai para os Estados Unidos, denuncia os abusos de Alexandre de Moraes e Vossa Excelência está aqui, abrindo inquérito para persegui-lo, ao invés de investigar as graves denúncias que estão sendo feitas. Você não tem vergonha de fazer isso? Nenhuma vergonha. Eu enviei todas essas denúncias, essa e várias outras, para o senhor. Está lá na PGR. Mandei o presidente do Supremo Tribunal Federal, quando era ainda o ministro Barroso. Não acontece absolutamente nada. Essa, senhor Paulo Gonet, foi apenas uma situação que foi aqui evidenciada. Imagina quantas outras não aconteceram ao longo dos últimos anos. Esse conluio, esse jogo combinado, essa manipulação, essa farsa. E o senhor participando de tudo isso? O senhor colaborando com a perseguição a pessoas inocentes? O senhor não se sente mal de fazer isso, não? O senhor consegue chegar em casa e olhar nos olhos da sua esposa e ficar com a consciência tranquila? Tudo isso que o senhor está fazendo, em conluio com alguns outros do Supremo Tribunal Federal, é absolutamente nulo no Estado Democrático de Direito de verdade. E o jogo combinado dá um ar de ilegalidade. Não, o colegiado decidiu, tudo combinado. Todo mundo já sabe o resultado muito antes do processo começar. Não pelo que está nos autos, mas por quem vai julgar. Eu vou concluir agora, presidente, porque na sua frase inicial, o senhor Paulo Gonet disse que não fala nos autos. Mentira. Não fala fora dos autos. Mentira. O senhor não só fala fora dos autos, como o senhor atropela o Congresso Nacional. Quando declara já de antemão, sem nem saber que texto está no possível projeto de anistia, que a anistia é inconstitucional. Eu vou lembrar ao senhor que lá em 1988, os constituintes de 1988 elencaram inicialmente 5 crimes que eram insuscetíveis de anistia: terrorismo, tráfico de drogas, tortura e crimes hediondos. E tinha um quinto lá chamado, não sei se o senhor conhece, crime contra o Estado Democrático de Direito. O então deputado K.O. faz uma emenda supressiva para retirar o Estado Democrático de Direito, para ficar claro que esse é um crime que podia ser sim
passível de ser anistiado. Sabe quem votou a favor desse destaque aqui, senhor presidente Otto? Para que fosse revogado isso e nós tivéssemos hoje esse texto na Constituição em vigor, com apenas os 4 tipos de penais que não podem receber anistia? Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer, todos esses que hoje arrotam para dizer que essa anistia é inconstitucional, como o senhor fez antecipadamente. Vários outros ícones da esquerda, porque já sabiam que naquela época, Lula também, já naquela época, isso podia ser usado de forma distorcida, como está sendo usado hoje. E eu quero deixar uma pergunta, uma reflexão para o senhor para concluir, presidente Alencar. O senhor vai mesmo tirar uma prerrogativa aqui do Congresso Nacional? Eu queria que o senhor anotasse essa pergunta para responder. O senhor vai tirar a prerrogativa do Congresso Nacional para fazer o processo de impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal? Porque o que está sendo dito já pela imprensa, não sei como é que a imprensa fica sabendo se o senhor não fala, né? Que o senhor vai opinar ao ministro relator no STF para dizer que somente o Procurador-Geral da República pode oferecer o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Queria saber se isso é verdade. E se for verdade, por que o senhor está fazendo isso? Essa é a pergunta que eu tenho para fazer para o senhor, já que as outras o senhor ficou só me olhando aqui, olhou para o lado de vez em quando e não... Senador Flávio, mas não é hora dele... O ministro Luiz Fux estreia na segunda turma, dando uma porrada em Alexandre de Moraes. E nesse nosso segundo encontro com Justiça do Dia tem isso e muito mais. Eu vou te mostrar 3 coisas. Primeiro isso, como que o Fux já estreou na segunda turma em grande estilo com a porrada no Moraes. Segundo, vou te mostrar qual que é a razão oculta para ele fazer isso. E terceiro, como é que a segunda turma pegou fogo com uma nova treta entre Dias Toffoli e André Mendonça. Então bora lá direto pro primeiro ponto. Vocês lembram que o Fux pediu para ir para a segunda turma do STF, né? Lembra que isso aconteceu depois daquele climão que surgiu na primeira turma com o voto magistral do Fux no processo do golpe? Aí o Fux atropelou Moraes naquele voto, mostrou todas as ilegalidades do processo e veio o climão. E aí, com esse climão, logo depois o Fux pediu para ir para a segunda turma, em que ele tem a chance ali de formar uma maioria pró-direita, ou pelo menos pró-caráter técnico, pró-justiça, pró-verdade, junto com André Mendonça e Nunes Marques. E ao chegar na segunda turma, aí o Luiz Fux disse isto aqui, ó, confere aí comigo. Então eu fiz o pedido de transferência para a segunda turma exatamente para admirar as inovações, a jurisprudência e essa tutela das liberdades em geral, inclusive a liberdade também de expressão, e dizer sobre essa importância que Vossas Excelências dão aos precedentes, porque hoje é muito importante o precedente como instrumento de segurança jurídica, que é algo que hoje é um reclamo inegociável da sociedade. Eu quero dizer a todos que é um grande prazer, uma grande honra de pertencer à segunda turma e ressaltar que vim para agregar, malgrado possamos ter, evidentemente, não discórdias, mas dissenso. De toda maneira, tenho para mim que fiz uma bela escolha na minha vida profissional, então eu fiz... E aí, vocês pegaram os recados aí? Foram grandes recados. Primeiro, o Fux foi para lá para defender a liberdade de expressão. Algo que a segunda turma faz com os votos do Nunes Marques, do André Mendonça, que são aqueles que mais divergem nos casos do 8 de janeiro e que votaram contra a regulamentação das redes sociais no caso do Marco Civil da Internet. Segundo, o Fux disse que quer ajudar a preservar a segurança jurídica, algo que está em falta no Supremo e no Brasil. E terceiro, ele deixa claro que com ele lá vai acontecer sim dissenso, divergência, discordância e que isso é do jogo, é normal. Algo que o Moraes e os seus aliados não toleravam lá na primeira turma. Ao dizer tudo isso, o Fux está criticando publicamente a primeira turma, ele está mandando um recado. Ele está dizendo que na primeira turma não existe uma proteção à liberdade de expressão, não existe uma proteção à segurança jurídica e nem uma proteção ao dissenso. E tudo é verdade. E por que o Fux mandou esse recado, hein? Bem, antes da gente entrar agora no segundo ponto, que eu vou ter que falar isso, eu vou pedir para você sentar o dedo no like, se inscrever no canal, clicar no sininho para não perder nada e assim a voz, a nossa indignação contra as injustiças e absurdos do STF vai chegar bem mais longe. E bora lá então, ó. O Fux, para quem não sabe, ele teve um bate-boca imenso com o ministro Gilmar Mendes. Isso aconteceu nos bastidores do STF, como eu mostrei nessa minha coluna da Gazeta do Povo, que foi uma das mais lidas aí do ano. E aí, para recepcionar o Fux na segunda turma, o Gilmar, que é o presidente da turma, fez um mini discurso de boas-vindas. E olha só o que o Gilmar disse. Ele disse que a segunda turma resistiu ao autoritarismo da Lava Jato. Ah, gente, que autoritarismo é esse de uma operação que estava sob a supervisão, estava debaixo da revisão da autoridade
de várias instâncias. Ela aconteceu no juiz de primeira instância, que podia ter as decisões revisadas pela segunda, terceira e quarta, pelo TRF4, pelo STJ e pelo STF. Então, como assim autoritarismo? Sabe contra quem o Gilmar deveria se posicionar por ser autoritário, criticando o autoritarismo? Ah, é evidente, gente, o colega dele, Alexandre de Moraes, que manda prender morador de rua por tentativa de golpe de Estado. Então esse discurso do Gilmar, na verdade, foi uma clara alfinetada no Fux, que sempre foi um juiz técnico, rigoroso contra a corrupção e sempre defendeu a Lava Jato. E o recado aqui que o Fux deu é também para o Gilmar. Ao falar da liberdade de expressão e do dissenso, Fux deixa claro que ele não vai abaixar a cabeça para o Gilmar, mesmo com a pressão que o Gilmar tentou colocar nele. Gilmar tentou colocar maior pressão nele nessa discussão aqui dos bastidores, dizendo que ele estava envergonhando os colegas, estava divergindo, que estava todo mundo insatisfeito com ele. Mas tá certo o Fux e não ceder à pressão. Juiz é para isso, é para julgar de acordo com os fatos, a lei, a Constituição, a sua consciência. E agora, gente, como eu prometi para vocês, bora pro terceiro ponto com esse verdadeiro barraco entre o Toffoli e o André Mendonça, em que o Mendonça simplesmente amassou o Dias Toffoli. Olha aí. Posição de Vossa Excelência. Eu respeito, mas a sua Vossa Excelência está deturpando o meu voto, com a devida vênia. Não, não estou. Não estou. A Vossa Excelência está deturpando o voto, porque o voto é meu mesmo. O voto foi da turma lá. Não, eu fui o relator. Foi o relator. Eu estou lendo. Vossa Excelência está colocando palavras no meu voto que não existiram. Com a devida vênia, isso não é correto. Com efeito, é certo que para se dissentir da conclusão do STJ, estou lendo, no sentido do cumprimento dos requisitos previstos no CPC, bem como no interesse de intervenção do Ministério Público no processo, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, assim como da legislação infraconstitucional. É isso que eu estou lendo do voto. A questão retorna ao Supremo, digo eu agora, por meio dessa reclamação ajuizada pelo MP, onde se alega que o TRF2 afrontou o acórdão do Supremo. Agora eu estou analisando e fazendo a minha interpretação da questão. Agora eu estou fazendo a interpretação da questão. Como bem disse o doutor Luiz Augusto... Vossa Excelência interpreta o meu voto, eu interpreto o seu. Pode interpretar. E já disse o que eu acho. Tá bom. Vossa Excelência está um pouco exaltado por causa desse caso, sem necessidade. Posição de Vossa Excelência. Assim, tá exaltado. Ó, Toffoli, você tá muito exaltado, tá até meio alterado, viu? Tá preocupado com o quê, Toffoli? Olha, fica tranquilo e faz o seguinte, Toffoli. Vai ler a minha coluna de hoje lá na Gazeta do Povo, que você vai se acalmar. Ela tá muito boa, viu? Nela eu falo sobre a guerra que está acontecendo em Brasília em torno do projeto de lei antifacção e eu falo sobre como o derrite deu um nó no governo Lula. Bate boca e troca de farpas no nosso iluminado Tribunal Superior Eleitoral. Todo mundo se lembra que o Fux decidiu sair da primeira turma, que é conhecida agora como a Câmara de Gás, né, ou de Câmara de Execução, e foi para a segunda turma. Lá, o bom senso formou maioria. Lembrando os 5 membros da segunda turma: Dias Toffoli e Gilmar Mendes, membros da ditadura, pessoas que apoiam essa catástrofe que está acontecendo no Brasil, mas nós temos André Mendonça, Cássio Nunes e agora o Fux. Na segunda turma, o mal se tornou minoria, e isso fez com que o Dias Toffoli surtasse numa votação de um determinado processo, de um juiz que se sentiu ofendido por um procurador, e o juiz quer punir esse procurador porque ele se sentiu ofendido. E durante a votação, o André Mendonça escancara a hipocrisia do Dias Toffoli, que lá atrás votava de um jeito e agora vota exatamente o contrário. E uma situação vergonhosa, mas, sinceramente, dentre todas as vergonhas que a nossa Suprema Corte está causando no Brasil, talvez essa foi uma das menores. O interessante é que nessa segunda turma, o mal está se sentindo acuado. Posição de Vossa Excelência. Eu respeito, mas a sua Vossa Excelência está deturpando o meu voto, com a devida vênia. Não, não estou. Não estou. A Vossa Excelência está deturpando o voto, porque o voto é meu mesmo. O voto foi da turma lá. Não, eu fui o relator. Foi o relator. Eu estou lendo... Vossa Excelência está colocando palavras no meu voto que não existiram. Com a devida vênia, isso não é correto. Com efeito, é certo que para se dissentir da conclusão do STJ, estou lendo, no sentido do cumprimento dos requisitos previstos no CPC,
bem como no interesse de intervenção do Ministério Público no processo, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, assim como da legislação infraconstitucional. É isso que eu estou lendo do voto. A questão retorna ao Supremo, digo eu agora, por meio dessa reclamação ajuizada pelo MP, onde se alega que o TRF-2 afrontou o acórdão do Supremo. Agora eu estou analisando e fazendo a minha interpretação da questão. Agora eu estou fazendo a interpretação da questão. Como bem disse o doutor Luiz Augusto... Vossa Excelência interpreta o meu voto, eu interpreto o seu. Pode interpretar. E já disse o que eu acho. Tá bom. Cara, o André Mendonça, neste momento, ele escancarou o viés autoritário, por assim dizer, do ministro Dias Toffoli. O ministro Dias Toffoli não gostou disso. Ficou revoltado, porque está mostrando a hipocrisia. Lá atrás votava de um jeito, pela liberdade de expressão, e agora vota pela condenação de alguém que deu um parecer, uma opinião sobre um juiz. O André Mendonça estava usando o voto do Dias Toffoli para elaborar o seu voto, né? o seu parecer, a sua opinião. E o Dias Toffoli não gostou. Isso porque o Fux, coitado, que saiu lá da segunda turma achando que ia ter mais paz, agora pelo menos ele faz parte de uma maioria. Né? Nessa segunda turma, nós temos ali Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Engraçado que o mentor de toda a destruição do judiciário brasileiro está ali nessa segunda turma, porém, ali ele é minoria. Eu acho que é mais uma dessas situações que envergonha o Brasil de tal forma, né? A nossa Suprema Corte é hoje vista pela população como a maior ameaça à nossa democracia. O Brasil vive uma ditadura do judiciário. As pessoas têm medo de dar as suas opiniões, mas os traficantes não têm medo de matar, extorquir, fazer o que eles fazem, porque sabem que vão ter essas pessoas para os defendê-lo. Lembrando de um detalhe que eu acho que é extremamente importante nesse momento, que é o fato desse cidadão aqui, ó, Dias Toffoli, ter acabado de proferir uma decisão para proteger a ex-primeira-dama do Peru que veio para cá fugindo de uma condenação. Ele é o juiz que liberou todas as multas das empresas, que solta todos os corruptos do Brasil, que ajuda uma condenada do Peru a vir para cá para se beneficiar de uma proteção do nosso judiciário, da nossa Suprema Corte, tendo sido que ela foi condenada no seu país de origem. Olha que curioso. Então aqui ele está protegendo uma corrupta de lá, do Peru. E aqui ele quer ditar o que pode e o que não pode. Lembrando que ele era o quê? Ele era advogado do PT. Bom, acho que é só isso que eu posso falar sem estar incorrendo em nenhum crime. Um abraço. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.